Então tá, então estamos gravando a sessão do dia 3 de outubro do grupo de leituras. Eu acho as gravações úteis, eu fui ver, né, porque eu não sabia onde é que a gente estava, fui ver e tal, e achei muito interessante ver, né, porque assim, eu mesma tinha várias ideias ali nas discussões, assim, a gente teve um bom debate e tal, e daí eu fui reler o texto e aí eu fiquei em dúvida com várias das coisas que eu disse, assim. Eu até pensei em começar essa sessão dizendo, olha, não acreditem em tudo que eu digo, porque eu mesma, depois eu vou me né, vou rejeitar a mim mesma. Então, em todo caso é legal, assim, ter aquele registro, ele também funciona como uma forma da gente se corrigindo, né? Tem coisas hoje mesmo que depois de ter visto lá nossas discussões e tá lendo, porque eu acho que algumas das coisas que eu tava interpretando, eu tava interpretando até aquele ponto, mas sem o restante, né? Então, acho que o restante agora vai nos dar algumas informações que estavam faltando naquele momento ali para mim. Bom, em todo caso, eu acho que seria bom fazer o que a gente, né, os dois argumentos que a gente passou na sessão passada, porque esses argumentos dessa sessão, eles vão ser uma continuidade, então eu acho que é interessante fazer essa apresentação aqui, tá? Então, primeiro, né, ponto de partida, assim, a ser recordado é o que o Polo, ele parte do seguinte fato, que o belo não coincide com o bom e o mal não coincide com o feio, tá? Isso é uma... E aqui, deixa eu lembrar vocês, belo está traduzindo kalon, e feio está traduzindo aisron, né? Que o tradutor, o Daniel, prefere o vergonhoso, tá? Então, ali onde eu tô lendo feio, o Daniel tá lendo vergonhoso, tá? Então, eles partem desse ponto que eles têm essa discordância. Então, o primeiro argumento vai servir, na verdade, para reverter esse ponto, tá? Então, o primeiro argumento serve para fazer o Polo abrir mão dessa tese, né? De que o bom e o belo não coincidem. Então, só para contextualizar, o Sócrates diz, né? Então, vamos começar desde o começo, ele diz, né? Qual te parece pior, Polo? Cometer injustiça ou sofrer injustiça? E o Polo diz, sofrer injustiça é pior. E ele pergunta, mas qual é o mais feio, né? O mais vergonhoso? Cometer ou sofrer? E ele diz, cometer injustiça é mais vergonhoso. E daí, Sócrates pergunta, e acaso também não é pior se ele é mais feio? Não, o Polo discorda, então ele diz, então você não acha que o belo, né, e o belo vai com o bom e o mal vai com o feio, né, o vergonhoso. Aí, então, o Sócrates define o belo. Ele diz o seguinte, todas as coisas belas, como também os corpos e as cores e as figuras e as vozes e as práticas, não é observando a algo que chamas cada uma de bela. Por exemplo, os corpos que são belos não dizem serem belos ou de acordo com o seu uso em relação ao qual cada coisa é benéfica, e além disso, ou de acordo com um certo prazer. Essa tradução tá ruim, deve ter revisto isso. Além disso, ou de acordo com um certo prazer, se no contemplá-lo produz gratificação nos que contemplam? Pode dizer algo fora deste sobre a beleza do corpo? Não posso, né? Não tem nada. Tá, a gente discutiu um pouco se o quão restrita é essa tradução, essa definição do prazeroso, né? Se o prazeroso tem que ser sempre... Se o prazeroso relativo ao belo tem que ser sempre relativo à contemplação, ou se essa é a forma de definir o belo nos corpos, tá? Mas a verdade é que o Sócrates, ele não expande essa definição de prazer, tá? Mas pode ser, né? Assim, ele vai ter problema se essa noção de prazer for tão restrita como o prazer da contemplação, tá? Se o belo sempre estiver envolvido com o prazer da contemplação. Mas ele não vai ficar restrito a essa noção de prazer, ele vai expandir, tá? Então a gente pode ou tomar isso como um problema do argumento, ou dizer que ele não disse claramente, mas o belo, de fato, não vai estar restrito ao belo
o prazer que relaciona ao belo não está restrito ao prazer da contemplação, ele pode ser um prazer corporal, por exemplo, um prazer, uma gratificação de outro gênero que não seja gratificação na contemplação. E do mesmo modo a dor, né? Porque depois o oposto é a dor, então a gente teria uma dor na contemplação, mas a gente pode ter uma dor agora uma dor física também, né? Tá, o polo, ele não tem nada a acrescentar, né? Então, o polo, ele não vê problema com essa definição. De um lado, então, o belo está relacionado ou ao benéfico, que é de acordo com o uso de algo, ou ele está relacionado com o prazer, que aqui ao menos está relacionado ao prazer na contemplação. E então aqui ele é a passagem seguinte, né? Ele não, como a gente vê, ele não amplia, né, a noção de prazer, mas pode ser que seja ampliado. E aí o polo concorda e diz assim: agora definiste bem, ó Sócrates, o belo se define através tanto do prazer quanto do bem. E a gente também nota um problema aqui, tá? Que ele é relevante, porque vai ser discutido depois, que é o quê? O belo se define por ambos, quer dizer, ele vai dizer assim, ó, a gente vai ter uma passagem seguinte que ele vai dizer, acho que até a primeira passagem ali a primeira fala do Sócrates é assim, né? Ele fala assim, ó, em relação a todas as outras coisas, né, não é devido a um certo prazer, ou devido a alguma utilidade, ou a ambos, faltou o ou aqui, ou devido a ambos, que chama as coisas belas. Então, assim, essa definição, ela não requer que ambas estejam presentes, tanto o benéfico quanto o prazeroso. Ela requer que só ou o benéfico seja presente, ou o prazeroso esteja presente, ou então ambos. Não precisa, mas se alguma coisa for apenas benéfica, ela já está presente. Se ela for apenas prazerosa, já está presente. Então, observem como isso é muito esquisito. Porque Polo, ele partiu... O ponto de partida de Polo era dizer que o belo e o bom não coincidiam. E o Sócrates, ele apenas apresenta para ele uma outra definição e o Polo aceita. Mas essa definição, em certo sentido, ela envolve precisamente aquilo que Polo negava. E é esquisito que ele não diga nada a esse respeito, que ele simplesmente aceite. Nessa passagem parece que ele aceita porque ele acha que o prazer faz uma diferença. Se o prazer estiver ali, então... né? Mas a verdade é que o Sócrates não está dizendo que eles precisam estar ambos juntos. Eles podem estar... Uma coisa pode ser bela só por ser benéfica, ou ela pode ser bela só por ser prazerosa, né? Ela não precisa ser ambas. Tá, então esse é mais um problema, eu acho, desse argumento. O fato de que o Polo simplesmente aceita essa definição e é uma definição que, no fim das contas, parece envolver alguma coisa que o Polo rejeitava antes, né? Que era que o belo e o bom coincidiam. Me digam se vocês não estiverem acompanhando, tá? Esse meu raciocínio todo. Tá, e aí vem a reviravolta do argumento. Então o Sócrates diz assim, bom, o oposto do... Aí agora eu só vou resumir mesmo, tá? O oposto do prazer é a dor, o oposto do benéfico é o maléfico, o oposto do belo é o feio. E daí agora vem a comparação. Se x é mais belo do que y, x excede y ou em ser benéfico, ou em ser prazeroso, ou em ambos. E se x é mais feio do que y, x excede y ou em ser maléfico, ou em ser doloroso, ou em ambos. Opa! Tem uma... Bom, Polo concorda que cometer injustiça é pior do que sofrer injustiça. Polo admite que sofrer injustiça excede em ser doloroso em relação ao que comete injustiça.
tá? Então, sofrer injustiça é mais doloroso do que cometer injustiça. Portanto, mais cometer injustiça... Desculpa, não é que cometer injustiça é pior. Ele é mais vergonhoso, né? É mais feio. Desculpa, tá errado aqui o 3. Cometer injustiça é mais vergonhoso. Vou dar um extra aqui. Paulo admite que sofrer injustiça excede em ser doloroso, então resta que cometer injustiça excede em ser maléfico ao sofrer injustiça. E assim o polo foi refutado no primeiro momento. Eu queria melhorar isso aqui, mas não consigo, pessoal. Vai ter que ficar assim. Tá, segunda tese a ser provada. Que pagar a justa pena por uma injustiça sofrida é um mal maior do que não pagá-la. Tese 1. Quando há um agente e um paciente de uma ação, a ação que sofre o paciente é proporcional à ação que faz o agente. Por exemplo, se o agente faz uma ação violenta, o paciente sofre uma ação violenta. Se o agente faz uma ação justa, o paciente sofre uma ação justa. Quem paga a justa pena sofre uma ação bela, pois a ação justa é bela. Aquele que sofre a ação bela sofre uma ação benéfica. Porque a gente admitiu isso antes. A ação benéfica que ele sofre é que sua alma se torna melhor. E foi aí que nós paramos. Né? Foi aí que nós paramos. Mas essa aprovação aí que você está colocando, volta aí, Renato. A última aprovação necessária. Pagar a justa pena por uma injustiça. Saiu. Não. Não? Então a minha internet tá ruim, é que eu tô vendo outra coisa. Eu queria ver o texto grande onde está escrito a tese a ser aprovada. Ah, tá. Essa. Pagar a justa pena por uma injustiça sofrida é um mal maior do que não pagá-la. É a tese socrática, não é assim? É a tese que a gente tem que provar. Não, tá bom. Eu tinha lido mal, tá certo. Tá. Tá, então é isso. A gente parou, na verdade, aqui nessa ação benéfica, a ação benéfica que ele sofre é que só uma história melhor. A gente teve diversas discussões sobre isso e eu suponho que agora a gente vai ter oportunidade. E parte das discussões que a gente teve tinham a ver com o fato que não estava claro, assim, que por que a alma, por que a justiça torna a alma melhor? E também havia uma discordância entre nós se essa justiça tornava a alma melhor por ser corretiva ou por ser retributiva, ou seja, porque ela corrige o agente ou porque ela, digamos assim, reequilibra, né, as partes em disputa, digamos assim. E eu achava que fosse retributiva, mas porque essa é uma forma de entender o que é justiça, né? Mas como a gente vai ver agora, de fato a razão é mais corretiva mesmo. Então, peraí, deixa eu colocar o texto aqui que a gente vai ler hoje. Só preciso encontrar. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma, assim, gostaria de fazer alguma observação, assim, deu para entender mais ou menos aqui onde é que a gente em que ponto a gente está? Esse argumento, né, eu apresentei dois argumentos, na real um é apenas parcial, porque a gente já tinha começado. O primeiro argumento, ele
ele assim, aquilo é aquele do qual todos os demais dependem, e ele servia muito para aproximar o belo do bom, né? Então, e ele tem problemas, eu acho, tem problemas. Mas, enfim, é o argumento que ele apresentou. E essa segunda parte agora, a gente já tem, então, garantido que o belo e o bom coincidem, porque o Polo, afinal de contas, admitiu isso. Então ele e agora então o que ele precisa provar, né, fazer um argumento que vai ser razoavelmente longo, é que aquele que comete injustiça é benéfico para o que comete injustiça ser penalizado, né, pagar uma pena. Então ele e a ideia é basicamente essa, que é benéfico porque ele vai se tornar melhor, porque a sua alma se torna melhor. E o que vem a seguir é basicamente uma explicação disso, de por que a alma se torna melhor. Tá? Bom, a gente tem feito uma leitura dramática, né? Com alguém lendo Polo e alguém lendo Sócrates. Eu gostaria de saber se a gente tem voluntários. Cadê vocês, pessoal? Cadê os Polos e os Sócrates? Vamos lá. Se ninguém quiser ser, eu posso ser, mas eu gostaria que outras pessoas pudessem participar. Porque às vezes ficar ouvindo é chatinho. Adriana, você não quer inaugurar sua presença hoje? Pode ser? Pode ser. Pronto, então vamos Adriana e Adriano, Sócrates e um Polo. Quem é quem? Posso ser Polo, sem problema. Pois ótimo. Eu sou Sócrates, então. Tá ótimo. No caso aí é um tarifado, a questão é, para vocês não tem problema de ler aqui na tela assim mesmo? Tá bom? Eu tenho aqui o livro. Tá. A tradução do Daniel, né, Daniel? Isso. E o Adriano? Como é que funciona para ti, Adriano? Tranquilo, eu consigo ler aqui normal. Tá. Então vamos lá. Será porventura o benéfico que concebo a sua alma se torna melhor quando ele é punido? É plausível. Portanto, quem paga a justa pena não se livra do mal da alma? Sim. Livra-se ele, por acaso, do mal maior? Examina desta maneira quanto à provisão de riqueza, vês outro mal para o homem que não a pobreza? Não, é a pobreza. E quando a provisão do corpo, dirias que o mal é a fraqueza, a doença, a deformidade e coisas similares? Sim. Em relação à alma, considera que também há algum vício? Como não haveria? E não o chamas de injustiça, ignorância, covardia e coisas do gênero? Certamente. Agora tem que subir a tela. Então, visto que riqueza, corpo e alma são três coisas, te referes a três vícios: a pobreza, a doença e a injustiça. Sim. Qual é, então, o mais vergonhoso desses vícios? Não a injustiça? E, em suma, o vício da alma? Sem dúvida. E se é o mais vergonhoso, não é o pior? Como dizes, Sócrates? Assim, o mais vergonhoso sempre será vergonhoso por comportar a maior dor ou o maior prejuízo, ou ambos,
conforme foi consentido previamente. Absolutamente. E não concordamos há pouco que a injustiça e todo vício de alma é a coisa mais vergonhosa? Concordamos. Ela não é assim a mais penosa e a mais vergonhosa por superar os outros em dor ou em prejuízo ou em ambos? Necessariamente. Porventura, ser injusto, intemperante, covarde, ignorante é mais doloroso do que ser pobre e doente? Ai, desculpa, gente. Não me parece, Sócrates, a partir do que foi dito. Portanto, por superar os outros em um prejuízo excepcionalmente grandioso e em um mal estupendo, o vício da alma é o mais vergonhoso de todos, visto que não é em dor que o supera, conforme teu argumento. É claro. Mas, de certo, aquilo que supera as demais coisas em maior prejuízo seria o maior mal existente. Sim. Portanto, a injustiça, a intemperança ou qualquer outro vício da alma é o maior mal existente. É claro. Vamos. Sobe um pouquinho a tela. André? Vamos fazer uma pausa. Tá, deixa eu só fechar aqui que tá um barulho grande, só um minuto. Vamos lá. Voltei, gente. É que tem uma academia em cima da minha casa, as pessoas estão malhando e ouvindo música bem alto. Enfim, aqui nesse ponto a gente tem referências ao argumento anterior, né, Nara? Esse argumento estava tratando antes. E também é uma discussão que a gente teve no nosso último encontro, que é essa diferenciação entre dor e acho que você traduziu como maléfico, né, malefício. Que aqui fica aparecendo sempre a oposição entre doloroso e qual outra palavra que está usando aqui? É prejuízo. Doloroso e prejuízo. É isso? Esse prejuízo que está se referindo aqui seria o malefício que a gente estava pensando da outra vez. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que é lá no comecinho, quando Sócrates vai falar dos 3 vícios, né? Ele está falando riqueza, corpo e alma. Então tem o vício próprio da riqueza, eu vou pegar aqui, é o 477C. Ele diz assim: então, visto que riqueza, corpo e alma são 3 coisas, te referes a 3 vícios: a pobreza, a doença e a injustiça. Então, nós temos corpo, alma e riqueza. E me chamou a atenção o fato de que a riqueza não está associada ao corpo, mas ela é uma outra coisa aqui. Que eu não sei muito bem o que ela é, né? Nós temos o corpo, nós temos a alma, nós temos a riqueza, e aí nós teríamos 3 vícios relacionados cada um a decisão. Eu acho que seria tipo bens externos, talvez, será? Bem ou mal externo. Seria. Não sei. Em Platão, tudo que é externo costuma estar relacionado com o corpo. Assim, eu só estou estranhando o fato de ter essa terceira coisa, entende? Porque geralmente quando a gente pensa em coisas do corpo, a gente pensa em Platão, né? Daí a gente pensa em riqueza também. Riqueza, honraria, sei lá, essas coisas que são superficiais, assim, por assim dizer. Mas enfim, então aqui ele está colocando três instâncias. A cada instância dessa está relacionada um vício. E ele está também hierarquizando esses vícios. Tem um aqui que é maior do que os outros, né? Que são os vícios que estão relacionados, no caso, à alma. Não é assim? Eu estou só revisando para saber se eu entendi direito. E aí, tipo, o que ele está dizendo é que ele diz que, por exemplo, ficar pobre
ou ficar doente é mais doloroso do que ser intemperante, né? Então, é dor. Dor tá lá no começo em oposição a prazer, né? É tipo, seria menos prazeroso. Então, ficar pobre ou doente é dor. Tudo bem. Mas ser intemperante seria um mal superior a esses, porque estaria relacionado com a alma. E aparentemente eles concordaram que é na alma que é a alma que tem. Como chama? É onde a coisa que está no topo da hierarquia acontece. Não é assim? Até aqui ele está indo assim? Ele vai fazer uma hierarquia agora entre esses três vícios, né, digamos, a partir desses 3 elementos que ele tem, que é a dor, a doença, o benefício, a dor, o prazer, o benefício e o malefício e a conjunção deles ambos. Não, estava só retomando para ver se eu estava entendendo. Porque tá dialogando com o outro, mas enfim. Pode falar, Igor. Eu só abri rapidinho aqui, porque a minha intuição geral do porquê que tem a separação entre pobreza e doença, entre riqueza e bem-estar corpóreo, sendo que existem coisas externas. Minha intuição geral é que essa questão do dinheiro, digamos, está no plano de fundo político-social aqui, porque debate direto com sofistas, então é um tipo específico de bem externo e dinheiro. E é um tipo específico que me parece que o Platão está sugerindo aqui. Pode ser que a pessoa seja pobre, mas se ela tiver saúde e for temperante, ela ainda vai conseguir ser relativamente feliz. Parece que tem uma reivindicaçãozinha moral de fundo aqui que é importante separar entre bens externos, digamos. Mas não sei se isso vai ter algum ponto mais para frente no diálogo, não sei tão longe. Você vai continuar fazendo a revisão do texto? Não, só demarcar que eles estão concordando aqui em 477. Cadê, gente? Em 477, sei lá, no finalzinho, que injustiça e todo vício da alma é a coisa mais vergonhosa. Então a gente já sabe, né? Já tem um acordo sobre aquilo que afeta a alma. É sempre a coisa mais vergonhosa. Aí a oposição de vergonha era qual mesmo? Oi? A oposição de vergonha era qual mesmo? Não tinha uma oposição também pra... É a beleza, né? Porque vergonha ali é o feio, né? O vergonhoso é o feio. Tá bom. É um saco isso, né? Na tradução a gente vai se perder um pouquinho. Mas eu queria observar também essa resposta que... o Igor quer falar. Mas deixa eu só observar essa resposta que eu não entendi bem. Ele fala assim: porventura ser injusto, intemperante, covarde e ignorante é mais doloroso do que ser pobre e doente? E daí o Paulo diz: não é. Né? Ou seja, ser pobre e doente é mais doloroso do que os vícios da alma. Então, os vícios do corpo e esse vício externo aí da riqueza, eles são mais dolorosos do que os vícios da alma. Mas não vai... Pois é. Fala, Igor. Desculpa. Não, sem problema. Andréa perguntou por um antônimo de vergonhoso, né? Será que honroso cabia aí? Aquilo que, sei lá, honroso, glorioso, alguma coisa louvável, né? Louvável não. Inara, eu te atrapalhei, desculpa. Pode falar. Ainda tem filho? Não, eu acho que é admirável também, talvez, né? Poderia ser uma
uma oposição também. Mas tudo nessa linha aí da honra, do elogio, da admiração, né? Por oposição à vergonha, né? Desgraça, desonra, essas coisas assim. Que tu quer falar, André? Alguém mais quer falar? Não, essa coisa que você está chamando a atenção, de que o Paulo concorda que doença e pobreza são mais dolorosos, é o que me faz pensar que essa hierarquia vai ser estabelecida. Porque, tipo assim, ser pobre, ser doente, dói mais do que uma coisa que está lá, do que ser intemperante, por exemplo, do que ser injusto, por exemplo. Só que aí, essas dores, elas estão localizadas no corpo, estão relacionadas com o corpo e riqueza, e é por isso que elas terminam não sendo definitivas para a gente poder dizer o que é pior, assim, né? O que é a coisa mais... o maior mal existente, porque o que vai fazer com que elas sejam inferiores é com que elas se relacionam, onde é que elas se manifestam, talvez, não sei, enfim. Que a injustiça, no caso, parece que ela não dói tanto quanto pobreza e doença, mas só que ela é mais vergonhosa. E aí, não sei, fiquei pensando naquela discussão que a gente teve da coisa da contemplação, entendeu? Que a contemplação também seria uma coisa própria da alma, né? É o que eu acesso através da razão, não sei. Sim, mas eu acho que eu acho que de fato ele não está lidando com um prazer tão restrito aqui. Isso é meio evidente, assim, embora ele não tenha marcado isso assim claramente lá no argumento que ele definiu, né, o belo como o bom e o prazeroso. E ele é ruim isso que ele faz, né? Porque ele introduz o belo como prazeroso na contemplação, e isso é alguma coisa que a gente aceita, né? Mas depois ele passa a falar do prazeroso em qualquer lugar, né? O prazeroso e o doloroso no corpo, como no caso da doença e da pobreza. Então, faz bastante tempo que essa ideia do doloroso e do prazeroso na contemplação parece já deixada para trás, assim, né? Ele realmente não está usando uma posição tão restrita de prazer e dor. Como eu tinha pensado inicialmente que ele queria fazer. Eu acho que foi só mesmo um passo do argumento para convencer o Polo a aceitar aquela definição. Tenho a impressão. Uma coisa que eu queria observar, então, é isso, assim. Então, se a justiça e os outros vícios da alma são mais vergonhosos, e não é por dor, não é porque eles são dolorosos, né? Então, é porque eles são maléficos, né? Então, só para... Bom, a gente ainda não sabe o que é exatamente ser maléfico, né? Mas o fato é que essa é a razão digamos assim, da feiura, né? Ou da vergonha da justiça, da injustiça, desculpa. É que ela é maléfica. Enfim, é uma posição muito pouco, assim, coerente, eu acho, com o modo como a gente normalmente usa esses termos, né? Eu diria. Claro, a injustiça, ela é maléfica para outra pessoa, né? Mas eu acho que ele não quer dizer que ela é maléfica para uma outra pessoa, ele quer dizer que ela é maléfica para a própria pessoa. Então, isso é de fato uma forma bastante diversa de tratar esses... Vamos ver
se a gente consegue compreender melhor em que medida ela é maléfica, né? Eu já me confundi de novo, porque vou tentar entender novamente. Porque assim, a gente tinha entendido que o Belo, ele podia ser. Era o Belo, gente. O Belo. Gente, tá muito difícil aqui hoje, desculpa. Que o Belo ele podia ser maléfico. Não. Benéfico, prazeroso ou ambos, não era assim? E por que agora esse maléfico aqui, ele não cabe mais o prazeroso do mesmo jeito? É porque exato, mas isso já aconteceu antes até, eu acho, hein? Quando ele comparou o cometer injustiça e sofrer injustiça. E ele disse que o sofrer injustiça era mais doloroso do que o cometer. Mas se o cometer é mais vergonhoso, então ele tem que ser mais vergonhoso por ser mais maléfico. Então a gente já separou desde lá e a injustiça como sobretudo maléfica e não sobretudo dolorosa. Na verdade, ela pode ser mesmo prazerosa, eu acho. Dessa perspectiva ampliada do prazer, ela pode ser mesmo prazerosa. Se o prazer não tem nenhuma restrição, né, o prazer contemplativo, porque a ideia seria o seguinte: se o prazer está restrito ao prazer contemplativo, daí a injustiça podia ser mais dolorosa para quem vê, né? Mas eu acho que nada disso estava bem assentado no texto, assim, eram suposições que eu estava fazendo sobre o texto, mas eu acho que não era nessa direção que ele estava indo. Então, por isso que eu disse que vendo a aula a sessão passada eu fiquei me corrigindo, assim. Foi aqui que a gente parou? Ou era mais adiante? Eu acho que é agora, né? Não é claro ali? O professor Nara, só um comentário. Diga. A palavra, na tradução que eu peguei, estava olhando agora, ele traduz a vício de alma para ruindade. Sim. Eu acho que é uma tradução, essa do vício, é uma tradução, assim, tradicional, porque ela se opõe à virtude. Ah, tá. E talvez ruindade não fique tão claro, assim. Cadê? Ah, tá. Qual é então a arte que nos livra da pobreza? Não é a arte do negócio? Sim. E qual delas nos livra da doença? Não é a medicina? Necessariamente. E qual delas nos livra do vício e da injustiça? Se não encontrares a via de resposta, examina deste modo aonde e a quem levamos as pessoas cujo corpo está enfermo. Aos médicos, Sócrates. E onde levamos quem comete injustiça e intemperante? Aos juízes, te referes a eles? Não pagará então a justa pena? Sim. E quem pune corretamente, porventura, não pune empregando certa justiça? É evidente. Portanto, a arte do negócio nos livra da pobreza, a medicina da doença e a justiça da intemperança e da injustiça. É claro. E qual delas, então, é a mais bela? Ao que te refere?
Eu posso fazer um comentário que eu acho que é importante para... tem uma nota aqui dessa passagem que está grifada aqui, que é a nota 95, que o tradutor, o Daniel, ele explica a relação entre a punição e a intemperança, porque a ideia é a seguinte aqui, quando a ideia é a seguinte, quando a gente vai muito é pobre, a arte dos negócios nos pode corrigir essa situação, né? E nos enriquecer, digamos assim. Quando a gente é doente, a arte da medicina pode corrigir essa situação e nos curar, né? Restaurar a saúde. E no caso da justiça, quando a gente é injusto, a correção justa, a justa pena, ela pode corrigir esse malefício da nossa alma. E daí ele fala assim, tanto a injustiça quanto... Ele diz assim, ó, portanto, a arte do negócio nos livra da pobreza, a medicina da doença e a justiça da temperança e da injustiça. E o Daniel observa que a intemperança está fazendo ali, né? E a intemperança, a gente até pode ler talvez a nota, porque daí tá aqui, ó, essa 95. Vou ler rapidamente, tá? Platão assume aqui que a justiça é capaz não só de curar a alma da injustiça, uma vez tendo-a cometido, mas também do vício em geral. E, na sequência do argumento, passa a associar a injustiça à intemperança. E aí a palavra que está ali em grego, né, é akolasia kai adikia, tá? A palavra para intemperança é akolasia. E a palavra para injustiça é adikia. Tá. Daí ele explica. Platão parece introduzir o problema da intemperança na discussão sobre a justiça porque o verbo empregado aqui para punição, aplicado pelo juiz nos tribunais, é kolasein, da mesma raiz do substantivo que designa intemperança, akolasia. Ou seja, do ponto de vista semântico, a intemperança, a akolasia, significaria ausência de punição, de refreamento. E a punição aplicada pela justiça seria capaz de refreá-la, de livrá-la da akolasia. Mas como salienta Irving, aqui ele força demais a linguagem ordinária. A punição pode deixar alguém controlado ou moderado sem ter mudado seus desejos e aspirações. O tipo de mudança que Sócrates tem em mente. Tá, então, só para... qual é a sugestão, né? Que a palavra akolasia significa sem correção, assim, a pessoa que está, digamos assim, sem controle, ou descontrolada, ou necessitando correção. Ela tem o A de negação e o kolasia de punição, é a pessoa sem correção, ou sem... A pessoa, sei lá, tem uma espécie de desmedida ali, que é porque a pessoa não foi corrigida, né? A gente pode dizer, pessoa que não foi corrigida, né? Isso seria intemperança. Então a punição, o que ela faz? A justiça, né? Ela, que é a diké, né? Ela aplicaria uma correção, e ela digamos assim, corrigiria o que precisava ser corrigido. Por isso que a intemperança está ali. Você ia falar? Não, o que o Luciano colocou no chat, que seria uma impunidade, eu acho que faz sentido, né? Cometer uma justiça e não sofrer a justa sanção. Está sem justiça. E no caso da intemperança, no caso no modo como ela é pensada, é mais pensada assim, ó, a pessoa moderada, ela é uma pessoa que tem, enfim, que ela coloca freios, né? Que ela tem freios, ela tem medida. Governa a si mesmo. Ela tem controle, né? Ela não faz tudo que diz na telha, assim, sem nenhuma correção.
de rumo, de rota, né? E a apolasia seria essa pessoa sem nenhuma medida, sem controle. Então eu não sei nessa medida se impunidade seria melhor. De fato, assim, é a pessoa que não foi corrigida, a pessoa que não foi punida, a pessoa que não teve um controle inicial, mas também ela continua sem fazer isso, ela continua sem controle, assim, sem correção. Mal educada, Então, isso é interessante porque isso também nos dá a ideia de o que se espera que a justiça faça, que é um pouco essa observação ali que ele faz do Irving, né? Que a gente espera que a justiça, que a punição correta faça? Que ela, de alguma forma, vai tornar essa pessoa vai deixar de ser sem correção e vai passar a ter correção. Só que esse ter correção é uma coisa que parece ter que vir da própria pessoa, né? Não é simplesmente alguém te prender, é você mesmo decidir que você não vai fazer isso ali daquele jeito, assim. Então, parece esse tipo de melhoria que a penalidade deveria provocar, né? Mas tem uma distância entre você provocar uma penalidade externamente e você, de fato, provocar uma contenção interna, né? Que a própria pessoa se aplica. Né? Porque é só essa contenção interna que poderia ser considerada uma melhoria da alma, né? A contenção externa não poderia ser uma melhoria da alma, né? Vai, André. Qual delas, então, é mais bela? É que esse coloca diante de um debate que a gente tem com Platão, que é... Oi? Vocês me escutam? Sim. Acho que não. Oi? Sim, estamos ouvindo. A gente te ouve, mas acho que você tá com delay. Ela caiu. Vamos esperar um pouquinho pra ela voltar. Ela foi reiniciar o Meet, Provavelmente. Ô, professor Nara, Diga. só um comentário. A Diga. professora falando sobre o moderato, eu lembrei, em Aristóteles ele toca nesse assunto também, na ética, a Nicômaco. Essa questão de autocontrole, de não, a questão de cólera, no caso. Não, e ele fala também nesse caso do intemperante, que em geral o intemperante ele está relacionado com os prazeres corporais, né? Comer, beber e fazer sexo. E ele diz alguma coisa desse jeito assim, a colastós, né? A pessoa que é o intemperante, né? Ela foi aquela que não foi corrigida. Então, ele também relaciona esse nome à falta de correção. Andréa, você está em condições de falar? Vocês me ouvem? Sim. Tá bom. Então, não sobrar que discussão sobre as virtudes estarem submetidas à virtude da justiça. E está falando de já falava colocar o na medida. Mas é uma virtude da alma. Ser de fazer temperante, né? Rigor, quando essa se amplia, aqui também. Quando essa se amplia, ela vai dizer que todas as virtudes te levam a
Não sei se vai rolar de entender nesse momento. André, se estiver ouvindo, quem sabe anota o raciocínio para no outro momento. Eu mando no chat. Deixa eu fazer um pequeno comentário então, enquanto a André escreve. Eu fico pensando, tipo, pelo uso do verbo ali, do verbo da colasia, né? Tipo, da colasia. Tipo, se não deve ter alguma coisa que talvez que eu perca, pelo menos, tipo, do ofício do Borges, sabe? Tipo, porque eu tenho a impressão, pelo menos, que é algo muito ligado a tribunais, sabe? Tipo, sustentações orais, etc., retórica, tipo, pensando no, sei lá, tentando construir algo de que eu não conheço muito bem, tipo, lá do período, né? Então, tipo, será que a gente não poderia pensar em justiça? Que se eu não, tipo, que ele bota a dicas, tipo, até talvez como uma falta de julgamento também, porque, tipo, a injustiça parece muito um substantivo que a gente tem, tipo, digamos, mais abstrato, tentando juntar daí a ideia de punição, né, tipo, e da justiça, porque, tipo, a punição vem no processo, né? De que também é usada no contexto jurídico, se eu não me engano, como para citar tipo um caso, né? Um processo. Não sei se faz sentido para vocês isso. Dá para repetir, Luciano? Não, tipo assim, que tipo, a gente traduz, eu fiquei pensando na nota que você tinha comentado, né, que eu achei bem interessante, e daí a gente traduz, tipo, a colasia, né, tipo, como intemperança. E a nota até se faz ali, porque parece que intemperança é uma tradução esquisita para a colasia, né, tipo, tanto que ela exige uma nota, né. E, tipo, daí a gente já traduz, tipo, a de quer, eu não consegui encontrar no texto inglês, não sei se está mais para baixo, mais para cima, mas tipo, a gente traduz aí como injustiça, né? Porque tipo, a tradução mais natural que a gente poderia pensar, só que tipo, daí de que também tem um uso que é tipo no vocabulário jurídico, assim, né? Pelo menos nos textos da Prenda Grego que o Baraka usava tinha bastante esse uso, seria um caso, entende? Quando alguém está usando um caso, tipo, alguém tá, a gente fala julgar um caso, eles usam de que, né? Um tipo de acusação, mas de que, a fé, tipo, umas outras assim. A de que poderia ser tanto um caso específico, quanto a acusação dentro do caso maior, quanto a punição no final do caso. E eu fico pensando porque, tipo, eu acho que os trabalhos de Gorgias deviam ser muito, tipo, valorosos, tipo, as pessoas iam pagar muito dinheiro para montar discursos, né, como outros só escreviam discursos sobre o próprio business, né, tipo, para casos judiciais, até para leis, né, tendo, tipo, em conta aquele contexto de democracia ateniense, onde saber falar bem e persuadir podia gerar muito, tipo, dinheiro, né, tipo, no fim das contas, e aí, tipo, por isso eu fico pensando se não tem meio que isso, um jogo por trás, assim, sabe, tipo, do próprio ofício que mistura negócio, justiça e justiça e riqueza, né, basicamente, porque a gente fica usando ali, tipo, a crematística, eu não lembro como é que foi, mas ele põe uma palavra, tipo, para técnica, né, uma técnica a partir dessa ideia de cremato, né? Eu acho que ele tá. É interessante isso, né? Na verdade, assim, a virtude ela se chama dikaiosine, então ela tem um nome específico. E a justiça, nesse sentido mais, né, mais amplo de uma arte, né? Que pode ser essa de aplicar punição, ou mesmo de legislar, ou mesmo de. Quer dizer, ela pode ser tanto eu acho, né? Aplicar as punições quanto talvez fazer as leis, né? Ela é a dica. Acho que é bem, isso que é bom observar isso em todo caso, né? Que
pra gente a palavra ela é sempre a mesma, né? Mas na verdade você tá tratando de coisas um pouco diferentes ali. Vamos continuar lendo mais um pouco? Sim. Qual delas, então, é a mais bela? A que te referes? A arte do negócio, a medicina e a justiça? A justiça se distingue muito das demais, Sócrates. E ela, por sua vez, não produz, de certo, o maior prazer, ou o maior benefício, ou ambos, visto que é a mais bela? Sim. O tratamento médico, por acaso, é aprazível, e quem a ele se submete, deleita-se, Não me parece. mas é benéfico ou não? Sim. O tratamento pois a pessoa se livra de um grande mal, de modo que lhe é vantajoso suportar a dor e ser saudável. E como não seria? E quando o homem, em relação ao corpo, seria feliz ao máximo, submetendo-se ao tratamento médico, ou não adoecendo desde o princípio, É evidente que não adoecendo. pois a felicidade, como é plausível, não era livrar-se do mal, mas não adquiri-lo a princípio. É isso. Então, entre duas pessoas com um mal, seja no corpo ou na alma, qual é mais infeliz? Aquela que se submete ao tratamento médico e se livra do mal, ou aquela que não se lhe submete e persiste com ele? É claro que é aquela que não se submete a ele. Pagar a justa pena não era, então, a libertação do maior mal do vício? Era. Pois a justiça traz a temperança, deixa as pessoas mais justas e se torna a medicina para o vício. Sim. Sobe um pouquinho. Portanto, é feliz ao máximo quem não possui o vício na alma, visto que ele é manifestamente o maior dos males. Oi, Inara. Acho que a Inara vai fazer uma colocação. Inara, continua ou você vai falar? Não, eu tô eu sempre demoro um pouquinho para abrir o microfone porque o computador não responde tão rápido quanto. Não, eu ia observar que só porque a gente continua fazendo essas observações um pouco de texto, né? Mas aqui ele diz assim: pois a justiça traz a temperança, deixa as pessoas mais justas e se torna a medicina para o vício, né? Então ela é um remédio, né? Aquela coisa do remédio amargo, né? O remédio não é prazeroso, mas ele vai te levar a uma condição prazerosa. A Gabriela mencionou essa coisa na sessão passada, né? E aqui, e a justiça vai fazer o mesmo, né? A penalidade, ela vai aplicar ela vai permitir que a pessoa seja, que ela melhore. Como melhorar, né? E daí o que está no grego aqui é sofronizei.
Tá. Então, o que acontece, né? Se o intemperante em grego é o akolastós, tá? É o que não foi corrigido, essa pessoa sem correção, essa imoderado, né? Sem controle. Eu não sei como traduzir, né? Impune, se a gente quiser, né? A temperança, por sua vez, ela é sofronize, sofrosine, né? Que significa... Aristóteles, ele inventa uma não sei se é uma invenção, enfim, mas que é tipo assim, é a salvaguarda da frônesis, né, da sabedoria, né. E ela também é usada como, na verdade, como um sinônimo de sabedoria, né. O sofron, né? Esse fron ali é o sábio, né? O que pensa bem, o que raciocina bem, o que escolhe bem e tal. Então, se de um lado, então, o que está sendo oposto aqui, né? De um lado é o que não tem medida, né? O que não tem correção, e do outro é essa pessoa sábia, que controlada, né? Por sua sabedoria. Tá, e só para observar que, supostamente, então, o que a gente esperaria que a dike, né, produzisse, né, essa penalidade para fosse capaz de produzir? Que a pessoa ficasse mais sábia, né? Vocês não acham que deveria ser uma coisa assim? Quer dizer, não é só que a pessoa vai ser mais... que ela vai provocar uma restrição nela, mas também que ela de alguma forma vai ficar mais capaz de se controlar, né? Não sei. Só para observar isso, assim, que espécie de penal, né? De remédio a gente espera, quer dizer, a gente quer uma nova condição, né? Uma nova, então, o que o remédio tem que provocar? Ele tem que de alguma forma provocar na alma uma moderação. Tá, era só isso mesmo que eu queria observar. Continuemos. Agora sou eu, hein? Eu me perdi aqui um pouco. Ou é o Adriano? Eu acho que tanto faz. Onde é que a gente parou aqui? A gente pode, né, voltar um pouquinho e aí... O Adriano tá aí ainda? Às vezes ele também deu uma caída. Deixa eu ver aqui, eu me perdendo aqui. Acho que, portanto, é que eu ligue ao máximo que não possui o vício, acho, na alma, visto que ele é manifestamente... Manifestamente para nós. Tá. Fala do Adriano, acho. Eu não sei se ele tá aí. Adriano. Acho que foi banheiro. Ah, tá. Tá com muito complicado. Ó, pois a justiça traz a temperança, deixa as pessoas mais justas e se torna a medicina para o vício. Sim. Portanto, é feliz ao máximo quem não possui o vício na alma, visto que ele é manifestamente o maior dos males. É evidente. E em segundo lugar, quem se livra dele? Como parece. E essa pessoa era aquela que foi admoestada, castigada e que pagou a justa pena? Sim. Portanto, vive da pior forma possível quem possui a injustiça e dela não se livra. É claro. Então, esse não é o caso de quem, cometendo os maiores delitos e servindo-se da maior injustiça, age de modo a não ser admoestado, não ser punido e nem pagar a justa pena, como dizes que Arquelau, os demais tiranos, os retores,
e as dinastias estão dispostas a isso. É plausível. E como se essas pessoas excelentes, homens, tivessem agido com quem, contraindo as maiores doenças, age de modo a não pagar aos médicos a justa pena relativa aos erros do corpo e não se submeter a seu tratamento temeroso com uma criança de alguma cauterização ou de alguma corte devido à dor infligida. Não é esse também o seu parecer? Sim. Porque ignora, como parece, qual é a saúde e a virtude do corpo, pois, a partir de nosso consentimento vigente, é provável que quem escape à justiça também faça algo similar, Paulo? Observa a dor por ela infligida, mas é cego para que é benéfico, ignorando o quanto é mais infeliz viver com a alma insalubre do que um corpo em semelhante estado, uma alma avariada, injusta e ímpia. É por esse motivo que ele faz de tudo para não pagar a justa pena e não se livrar do maior mal, dispondo-se de dinheiro, de amigo e de modo de ser persuasivo ao mau discurso. Se o nosso consentimento for verdadeiro, Paulo será queres a consequência do argumento ou queres que nós recapitulemos? Se for de teu parecer, não decorre, porventura, que injustiça e cometer injustiça o mal maior? é claro. Com efeito, pagar a justa pena é manifestamente a libertação desse mal, não é? É provável. Acho que aí nada vai fazer alguma colocação. Então, eu queria voltar um pouco para perguntar a vocês o que vocês acham, então, desse malefício e benefício da justiça. Não sei. Parece que, não sei, talvez a gente possa avançar mais um pouco, mas acho que tem algumas reflexões para fazer, assim, sobre o que malefício e benefício é esse, assim, tem o benefício que é o benefício que há de que, né, que é a punição, vamos chamar de punição ao invés de justiça para não confundir, o benefício que a punição traz, que é a punição justa em todo caso, né, que parece ser o benefício de restabelecer a alma para uma condição mais sábia, talvez, eu não sei. Eu gostaria de ouvir o que vocês pensam a respeito de qual é o benefício da justiça. Tem uma parte aqui que foi colocado como medicina, né? Pois a justiça traz a temperança, deixa as pessoas mais justas e se torna a medicina para o vício. Vai, Igor, pode falar. Alô, eu tô com som? Eu acho que a gente pode ler, talvez, será, a justiça como um tipo de saúde, mas aí isso parece evidente, né, pelas alegorias que o Platão está fazendo. Então, justiça poderia ter a ver com
tem a ver com uma certa forma de corretidão, no sentido de que conhecer justamente ou ter um intelecto justo seria aquele tipo de razão que se adequa, né, à realidade. Nesse sentido, ela é justa. A injustiça do intelecto poderia ser o engano, né? Se a gente usa esse tipo de interpretação, parece fazer sentido com o resto do texto. O que é que você acha? Quer dizer, se a gente... acho que a André chegou a mencionar isso, como as virtudes estão todas relacionadas. Talvez se a gente pensar todas elas como formas de conhecimento, daí a injustiça seria uma ignorância que é corrigida quando com a penalidade. Porque a questão é assim, né, tem uma... veja, a gente começou assim, o que é melhor, né? É cometer a injustiça ou é sofrer? Porque assim, o que a gente quer, né? Agora a gente quer mostrar que o bom mesmo é ser justo, né? E ele supostamente mostrou isso, porque é como se fosse assim, ser justo é o estado saudável, né? E enquanto que o ser punido é o estado de cura, né? Aquele processo de cura, né? E o estar lá cometendo injustiças é o estado de doença, né? Então a gente pode pensar assim, a díquia, né, a punição, ela produz benefício para quem está em estado de doença, né? Mas ela não produz nenhum benefício para quem já está lá no estado bom, né? Então, talvez uma forma de fato de entender isso seja como o Igor não sei se é isso que está sugerindo, né, mas como conhecimento, quer dizer, daí a gente teria um estado de ignorância, o estado de passar para o conhecimento e o estado de conhecimento. Daí nesse caso ela seria como a punição, né, seria como que o ensinamento é um aprendizado, né? E porque da onde que a gente porque a ideia é a seguinte, se perguntar o que significa dizer que a justiça é benéfica. Se a gente está pensando na justiça como dikaiosine ou a gente está pensando na justiça como dike, né? Por quê? Como dikaiosine, ela é a prática das ações justas, né? Mas como dike, ela é a prática da punição. Então, não, mas eu posso dizer que ambas são benéficas na medida em que elas podem ser dirigidas a outras pessoas para melhorá-las, né? Mas para nós mesmos, na medida em que nós já somos bons, elas talvez não precisaria dizer que elas são benéficas, mas enfim, claro, elas são benéficas na medida em que o conhecimento é benéfico. Não, tá. Igor, vai lá. Professora, me perdoe, eu me incomodo muito com usar punição aqui como tradução, assim, enquanto professor também. Eu sinto dor de pensar que punição é ensinamento. Será que a gente pode pensar em um certo tipo... Porque a gente está falando de um endireitamento, né? De uma correção ou um guia, no sentido, vamos lá, do que Platão está falando aqui, a gente tem os prazeres e o bem e o corpo e o intelecto, a experiência e a razão. E aí a punição seria forçar aquele indivíduo, aquele cidadão, a vergar em direção à razão.
a punição, entre aspas, né? Porque eu, de fato, estou incomodado com esse uso. A punição, entre aspas, na perspectiva do conhecimento, poderia ser justamente esse guia em direção ao verdadeiro conhecimento, ou a dialética socrática, né? Ela seria justamente essa condução. Condução é uma palavra melhor para mim. Tá. Ainda não. Foi isso, Cecília? Escrevi. Professor Lara, só um comentário. Dá a impressão... Vocês estão escutando? Sim. Ah, tá. Dá a impressão que, tipo assim, ele está recomendando que quando você está num estado de injustiça, é necessário você ter uma justa pena, né? Para colocar num estado de justiça, né? E que você não pode burlar esse estado essa justa pena, né? Para se tornar uma pessoa melhor. É isso mesmo, né? Uhum. Sim, é isso aí. A questão toda era só entender um pouco melhor como é que... como entender, né, essas um pouco melhor o que significa esse estado, né? Esse estado em termos de doença e saúde para a alma. E eu acho que o Igor, acho que é um bom caminho esse de entender como ignorância e conhecimento. Porque inclusive a gente pode pensar, não sei, tá? Mas a gente pode pensar talvez que a ideia de que a punição ou a correção, né, ela possa servir como uma forma de conhecimento, de aprender alguma coisa. Peraí, vou ler aqui o que vocês estão escrevendo no chat. A Andréa diz assim: está me chamando a atenção uma certa articulação entre a justiça como virtude da alma e a justiça como fazer valer as leis. Tipo, qual a conexão entre a justa pena e a aceitação dessa justa pena pela alma justa? E aí o Igor diz: tem uma parte que ele fala de livrar-se de pena injusta e que mesmo nesse caso a retórica não serviria de nada porque livrar-se da pena injusta ainda é injustiça. Que vai ser a seguir, eu acho, né? Então talvez a gente possa seguir para ler isso, né? Não sei. Acho que a gente poderia seguir um pouquinho mais para aí a gente tentar amadurecer um pouco mais e tentar refletir sobre essa conexão, né? Entre eu fico pensando em sim que a alma justa, né? Uma das coisas que talvez seja trabalho da alma justa seja precisamente aplicar as penas justas. Porque se as penas justas elas corrigem, né, os caminhos,
Então, uma das coisas que a alma justa vai fazer é ali onde é que ela é necessária, né? Ela é necessária ali onde tem, é como médico, né? Onde é que o médico é necessário? É ali onde tem doença, né? Então, a alma justa, ela se dedica a fazer valer as correções, né? Igor. Som. Eu acho que uma chave, talvez, para clarear a confusão que a gente está tendo com justiça, não necessariamente a confusão, mas pelo menos eu me sinto distante da palavra justiça quando a gente tenta colocar justiça em relação ao intelecto, ao conhecimento e tal. Tem uma chave etimológica nesse sentido para mim. Tanto justiça quanto justeza, elas usam do mesmo adjetivo justo, né? Se a gente pensa numa aproximação entre justiça e justeza, a gente está pensando em justeza como adequação, como um conforto, como algo que é adequado. E no caso de adequação, cabe muito melhor, de justo como adequado, cabe muito melhor a relação com conhecimento ou com moralidade. Ponto. Nesse sentido, só terminando, nesse sentido, ser justo consigo mesmo, né, para além do sentido moral ou legislativo, tem o sentido de autenticidade, sabe, de se conhecer, de ser-se a si mesmo, né, o que parece muito verdadeiro, né. Então, gostaria de chamar a atenção para o outro sentido da palavra justo. Eu estava indo numa outra direção, que é pensar assim, por exemplo, como é que o Platão, menos da República, ele vê assim, né, a justiça e a injustiça, eu acho, né? Se a gente pega as discussões lá do Trasímaco, né, o Trasímaco acha que a justiça é você ser um tirano que impõe aquilo que te é mais vantajoso. Ou seja, você tornar legal aquilo que te é mais vantajoso, né? E o Platão acha que o justo, né, deve ser tornar legal, né, talvez, aquilo que, sei lá, beneficia a todos igualmente, alguma coisa assim. Mas também tem uma outra coisa que, na verdade, não era isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer outra coisa. Eu queria dizer que a origem, eu acho, da injustiça ali para Platão na República é que pessoas que são inadequadas, né, que são injustas nesse sentido de não são apropriadas para aquele trabalho, estão fazendo um certo trabalho. Então, pessoas que não são sábias estão fazendo o trabalho de pessoas que deveriam ser sábias, né, porque daí elas saberiam como distribuir bem. Então, me parece que para Platão essa coisa que você está dizendo da autenticidade, né, ou da justeza, tem a ver com a adequação em relação à função, com as suas o quão habilitado você está para executar certas tarefas, né? Porque se você não tiver habilitado, você vai como que vai desvirtuar a sua tarefa para os seus interesses próprios, por exemplo, né? Ao invés de fazer em benefício, é como se você fosse um médico que ao invés de agir em benefício do seu paciente, você age em benefício próprio, que tem muito por aí, na verdade, né? Mas é mais ou menos essa ideia, né? A justiça colocada em benefício próprio é o que acontece com esses exemplos que o próprio Paulo estava dando, quer dizer, são pessoas que são políticos, né? Que se tornam tiranos para se beneficiar. Então isso seria uma injustiça. Vai, Igor. Talvez nem só em benefício próprio, né, professora? Não sempre em benefício próprio. Porque o prazer não é bom, né? Ou não é necessariamente bom. Porque se ele fosse bom,
ele teria, sim, benefício próprio. A gente vê que, sei lá, o prazer não tem a ver necessariamente com bom e ruim. Então, no caso do médico, não é como se ele tivesse na função errada, então ele está sendo um corrupto, alguma coisa assim. Mas simplesmente ele está fazendo o trabalho errado, porque ele não sabe, né? Então, eu gostaria de, talvez, tirar um pouco da responsabilidade do injusto, nesse caso. Será que isso é possível? É um suposto benefício, digamos assim, mas de qualquer forma esse benefício não está sendo justo no sentido de justiça, né, com o verdadeiro benefício. Acho que não dá, sabe? Eu acho que no fim das contas a gente tem que ter uma intenção errada. Essa pessoa, porque é por isso que ela tem uma ignorância, assim, ela tem uma ignorância não apenas de como executar uma certa função, mas de quais as finalidades dessa função que ela executa. Então, ao invés de pôr, me parece, tá? Mas ao invés de pôr a finalidade na própria função, ela põe a finalidade em, sei lá, obter alguma coisa a partir disso. Então, é como se ela instrumentalizasse a função, me parece. Ao invés de agir para, né? Eu quero agir. O que é a virtude, né? A virtude é eu quero agir da melhor forma possível na execução da minha função, né? Então, isso eu quero ser um bom pianista, ou eu quero ser um bom político. Então, é querer executar a minha função da melhor forma. Mas o que acontece com as pessoas que estão erradas ali nos seus lugares é que elas também estão enganadas a respeito de quais são os seus objetivos. Então, ao invés de colocar o objetivo na própria função, coloca o objetivo em alguma coisa diversa, como se a função fosse um instrumento. Daí instrumentaliza. Não sei, eu tenho a impressão que uma parte da inadequação delas consiste em colocar essas atividades a serviço de outros objetivos, como os mercenários. Seguimos mais um pouco. Pode ser? Onde é que a gente parou, vocês lembram? Se for de teu parecer. Fala do Paulo. Tá, desculpa. Se for de teu parecer... Não decorre, porventura, que a injustiça e cometer injustiça são o maior mal? Claro. Com efeito, pagar a justa pena é manifestamente a libertação desse mal, não é? Provável. E não pagá-la a preservação do mal? Sim. Portanto, o segundo mal em magnitude é cometer injustiça, mas não pagar a justa pena, quando cometida a injustiça, é naturalmente o primeiro e o maior de todos os males. É plausível. E não era, nesse ponto, meu caro, que divergíamos? Tu supunhas que Aquelau era feliz, tendo ele cometido as maiores injustiças e jamais tendo pago a justa pena, enquanto eu julgava o contrário, que se Arquelau ou qualquer outro homem não a pagasse, uma vez cometida a injustiça, conviria que ele fosse distintamente o mais infeliz dos homens, e aquele que comete injustiça fosse sempre mais infeliz do que quem a sofre, e aquele que não paga a justa pena, mas infeliz do que quem a paga,
Não era isso que eu dizia? Sim. Não está demonstrado, então, que se dizia a verdade? É claro. Se isso, então, é verdadeiro, Polo, qual é a grandiosa utilidade da retórica? Pois, a partir do nosso consentimento vigente, o homem deve, sobretudo, vigiar a si mesmo, para não cometer injustiça, pois contraria, assim, um mal suficiente, ou não? Com certeza. E se ele, ou qualquer outro homem, que a isso se atente, cometer alguma injustiça, ele próprio deverá se dirigir voluntariamente aonde possa pagar o mais rápido possível a justa pena, apresentando-se ao juiz como um médico, zelando para que a doença da injustiça não se torne crônica e não deixe na alma uma cicatriz incurável. Ou, o que diremos nós, Polo, visto que o nosso consentimento anterior persevera, não é necessário que isto, dito assim, lhe seja consoante e não de outra maneira? E o que devemos dizer então, Sócrates? Pois bem, para a defesa da injustiça, quer da sua própria injustiça, dos parentes, dos amigos, dos filhos, ou de sua pátria, a retórica não nos é minimamente útil, Polo, a não ser que alguém conceba seu uso em sentido contrário. Deve-se acusar, antes de tudo, a si mesmo, e então os familiares, ou outro amigo qualquer. Sempre que se cometa injustiça, ao invés de ocultá-lo, deve-se trazer à luz o ato injusto, a fim de pagar a justa pena e se tornar saudável. Deve-se constranger a si mesmo e aos demais não se covardarem, mas se apresentarem de olhos cerrados, correta e corajosamente, como se fosse um médico que algum corte ou cauterização encalçando o bem e o belo, e não cogitando a dor, apresentando-se para ser açoitado, seu ato injusto merecer açoite, para ser preso, se merecer a prisão, para ser punido, se merecer a punição, para ser exilado, se merecer o exílio, para ser morto, se merecer pena de morte. Deve ser primeiro a acusar a si próprio e aos demais familiares, e utilizar a retórica com este escopo, a fim de que, uma vez fugido os atos injustos cometidos, se livrem do maior mal da injustiça. Devemos ou não devemos falar assim, Polo? Oi, Nara. Pode ler, eu acho que é bom ler a observação do Tá, Polo. você está com a mão levantada. Isso me parece um absurdo, Sócrates. Todavia, talvez concorde com o que dizias anteriormente. Então, devemos suprimi-lo, ou isso é consequência necessária? Adriana, eu queria fazer uma observação, na verdade, agora, só antes da gente continuar.
Não, eu concordo com o Polo. Eu também. Que isso me parece um absurdo. Quer dizer, eu queria perguntar a vocês, eu não sei se, né, mas eu queria perguntar a vocês se como é que vocês veem, quer dizer, tá um pouco difícil de entender como é que o exílio, né, e a própria pena de morte, como é que a gente pode considerar isso um benefício? Como é que isso pode tornar alguém melhor? Quer dizer, não parece que eu vou passar por esse aprendizado, né? Eu tava supondo alguma coisa desse gênero, mas não parece isso, porque se eu vou, né, morrer, não vai ter aprendizado nenhum para mim depois disso, né? Ou então talvez a própria abrir mão, enfim, talvez seja esse aprendizado que eu tenha que ter, né? Eu não sei, pergunto a vocês, como é que vocês entendem esse benefício agora, assim, dessa forma tão radical como tem que ser, né? A justiça às vezes, a correção, né? Às vezes ela vai ser muito radical, assim. Como é que vocês entendem isso em termos de benefícios? Professor Nara, tem o caso do Diógenes, né? Quando ele foi exilado. Vocês escutaram? Eu escutei, mas você vai ter que nos explicar um pouco mais o caso do Diógenes quando ele foi exilado. É que assim, pelo que eu já escutei, ele foi exilado porque ele e o pai dele cunhavam as moedas, falsificavam as moedas, no caso, em Atenas, algo assim. Ele foi exilado, ficou um tempo fora, aí foi onde ele começou depois de um tempo, ele começou a praticar a filosofia dele, no caso, o modo de vida dele. Talvez o caso do exílio, não diga a pena de forma, a pena de morte, mas o exílio faz com que a pessoa, como ela fica fora da cidade, que era do convívio dela, ela tem que refletir no caso e tentar ver se melhora. Mas como pena de morte e exílio estão juntos ali, isso enfraquece pelo menos parte do argumento. Então, a pena de morte eu acho que concordo com você, mas o exílio, tipo, o contexto era muito forte para a época. Não sei, algumas culturas era pior ser exilado do que morrer, né? Não sei quanto de vários a gente está falando isso também. Mas a maneira que eu tentaria fazer sentido disso é que talvez o núcleo de aprendizado estaria nessa, digamos, na mentalidade mais do que nas consequências propriamente ditas. A pessoa que está disposta a reconhecer esses erros e talvez as punições máximas, né? Punições absolutas, essa disposição, isso seria, digamos, a correção, não exatamente sofrer essas penas. E aqui eu estou pensando principalmente no caso do próprio Sócrates, né? Que a lei que o condenou, por assim dizer, ele certamente achava justa, Platão mais ainda. Mas o ato dele estar disposto a resignar sua própria vida, suas próprias vontades, mas ainda dá um desconforto aceitar esse argumento mesmo nesses termos. Bianca, por favor, salva o que eu falei agora. Eu não sei se eu vou salvar, é realmente muito complicado, mas quando ele fala dessa parte, ao longo do texto também me lembrou muito sobre os argumentos que ele usou para tentar se defender o Sócrates no momento que ele foi executado. E como ele não temia a morte por ser algo que ele ainda não conhecia, né? Então me parece que uma vida bela e justa, ele sabia que era algo bom. Não ter isso, ele sabia que era algo ruim, enquanto que a morte parecia que ele não temia porque não tinha como saber se era algo bom ou ruim. Não sei se faz algum sentido, né? Só me lembrou muito como ele vê a morte no momento que ele está se defendendo. Bem rapidinho, Igor 2, se tu me permite. Dependendo também que a gente poderia aproximar dos aspectos de metapsicose do Platão, né? Talvez Platão esteja sendo bem mais literal, dizendo não, só que você está a pena de morte vai ter uma vida melhor lá da próxima, enquanto a que foi injusta mesmo na morte, essa daí se ferrou mais tempo, pessoal.
Mas não sei, eu pessoalmente, eu interpreto diferente a psicose platônica. Mas enfim, por favor, desculpa. Não tem pra que se desculpar. Tá, eu ainda tô preso naquela teoria da conspiração de tentar ler o Borges como se fosse um livro sobre educação. Então, se a gente pensa a pena de morte nesse viés, o que é que seria? Bom, o meu primeiro chute seria de que, por exemplo, o aluno que não quer aprender, que se recusa ou que prejudica o aprendizado de outros, assim como, sei lá, o criminoso que prejudica a vida em sociedade, ele tem que sair de sala, né? Então, a pena de morte seria o equivalente à desistência do professor, do filósofo, de tentar ensinar ao aluno. Vocês me permitem avançar no texto e falar do final ou não? É melhor esperar? Enfim, eu vou parar por cá. Não, pode falar. Você quer dizer o finalzão ou dessa passagem aqui? Finalzão. E você quer que eu vá com o texto até lá? Não. Só perguntei se esse comentário poderia ir até lá, entendeu? Sim, claro. Não, imagina. A gente tá usando várias partes de Platão aqui, pode ficar à vontade. Ok. Não, porque no final, o Platão, o Polo, ele meio que desiste do Sócrates, né? E o Sócrates tenta de todo jeito convencer o Polo de que a vida filosófica é boa. Chega uma parte que eu entendo como se, olha, não vai dar, aqui não vai rolar. Mas, se quiser, me liga. No sentido de que Sócrates não desiste do aluno, nesse sentido, mas a única solução possível para Polo naquele momento é o equivalente ao exílio. Entendeu? Um exílio intelectual, um exílio ou uma pena de morte em relação ao conhecimento. Daí talvez faça um pouco de sentido essa comparação, eu não sei. A professora levantou a mão, eu quero ouvir dela. Ponto. Não, me ocorreu enquanto você falava essa coisa quando tem o aluno, né, eu peço para o aluno se retirar, né? Mas me ocorreu uma outra coisa, me ocorreu que a lição a ser aprendida, ela tem esse tamanho. Que se você disser, disser, não, olha, vamos pensar no vamos trazer de volta a retribuição agora, né? E pensar por que alguém está sendo condenado à morte, tá? E vamos supor que isso seja por conta de alguma retribuição, né? Que a questão aqui está sendo de emparelhar algum ato cometido, né? Então, de igualar, né? A pessoa vai receber alguma coisa que ela deu para reequilibrar a situação. E então, se eu disser, mas é claro, se a gente pensa apenas em termos retributivos, a gente não está falando de uma melhoria para a pessoa. A gente está só falando de um equilíbrio geral dos atos praticados, né? A gente inclusive a gente faz a retribuição, sobretudo levando em consideração a vítima, né? Mais até do que enfim, em termos de retribuição, a gente está mais preocupado com retribuir em relação à vítima do que corrigir o assassino. Mas se a gente pensar assim, olha, dado que você matou, vamos supor que a retribuição de pena de morte fosse por assassinato, uma coisa meio olho por olho, dente por dente, tá? Mas só me concedam assim não foi por isso que mataram Sócrates, né, por exemplo. Mataram ele porque, enfim, por uma série de razões. Mas vamos supor que fosse uma coisa mais olho por olho. Vamos supor que a questão fosse então assim, olha,
dado que você fez, porque ele era feio, dado que você fez, a única possibilidade de restaurar, né, o equilíbrio é que você morra. Se eu dissesse para você, não, mas eu vou deixar passar dessa vez, né? É como se você estivesse dizendo assim, não, olha, é como se você estivesse dando a lição para o seu aluno de que isso não é tão importante assim, né? De que no fim das contas isso, tudo bem, não. Aí eu acho que é um pouco a gente volta ao tema da impunidade agora, né? É como se você dissesse, é grave, mas tá nem tanto, eu vou tolerar dessa vez, né? Então, talvez de fato tenha situações que a lição a ser aprendida é uma lição bem forte o suficiente para que você morra. Quer dizer, a lição consiste em aprender a morrer para fazer justiça. Câmbio. Voltamos ao texto? Eu sugeri a gente voltar, porque vai ter o outro exemplo agora. Eu só me lembrei de uma coisa que eu fiquei sem palavras um pouquinho, mas eu só me lembrei de uma coisa que eu queria ter perguntado há uns minutos atrás. Será que a gente pode considerar mais de uma vida assim? Assim, a pena de morte ela não seria tão drástica, pelo menos intelectualmente, assim, dizendo assim, meu filho, você não dá para ser político não, você não vai ser mais meu aluno, mas vai ser sapateiro, vai ser guerreiro, alguma coisa assim, ou não, assim, o bem é só um. Justiça, sim. Não sei se entendi, Igor. Eu quis perguntar se essa pena de morte, essa condenação, ela talvez não seja tão grave quando a gente considera mais de uma vida. Digamos assim, se eu estou condenando um aluno, no caso, a pena de morte, a não aprender mais, a abdicar do aprendizado daquilo que eu ensino a ele, no caso, se eu for filósofo, a justiça, a política e tal. Será que, assim, poderia ser assim, um reconhecimento de que, assim como o bandido, o assassino, que, segundo a lógica, assim, dos Estados Unidos, que mata, pensando que ele nunca vai melhorar. Aquele aluno, ele nunca poderia aprender aquela virtude ou aquele conhecimento. E aí, no caso, seria um tipo de dizer assim, olha, não serve para você, vai fazer outra coisa da sua vida, assim, você vai começar uma outra vida, entende? É um tipo de exílio também, né? Daqui a 5 anos você volta para a filosofia que a gente conversa. É assim que eu leio o mito de Éfiro, eu tento a leitura metafórica do mito de Éfiro pública, mas aqui eu não sei, aqui me pareceu bem literal. Por favor, nada, desculpa, não leitura, então. Não, eu pensei assim, se a pessoa aceita a pena, como Sócrates, daí ela é como se ela tá fazendo justiça, né? Daí ela tá melhorando nesta própria vida, né? Porque é o último ato dela, mas é um ato justo. E enquanto que se ela morre a contragosto, daí só numa outra vida mesmo que ela vai ter chance de tentar recuperar esse negócio, né?
Mas o Igor tinha uma hipótese do metempsicose, que daí não sei se eu pergunto já qual é a hipótese ou se a gente vai mais adiante. Se for Igor, eu toco a ficha. Eu não sei de que você tá falando também, não. Eu tava falando do Nascimento, porque ele que falou que ele tinha uma interpretação diferente da metempsicose. Não sei, então vamos tentar ler mais um pouquinho, porque a gente está quase no final mesmo dessa passagem do polo. Daí na próxima a gente já entra no Cállicles. Isso me parece um absurdo, Sócrates. Todavia, talvez concorde com o que dizias anteriormente. Então devemos suprimi-lo, ou isso é consequência necessária? Sim, é isso que sucede. Mas mudemos para a situação inversa. Pois bem, se alguém deve fazer mal a um inimigo, ou a quem quer que seja, quando apenas ele não tenha sofrido alguma injustiça por parte desse inimigo, é preciso se precaver contra isso. Embora outra pessoa tenha sofrido, ele deve se dispor de todos os meios, quer em ações, quer em palavras, para que o inimigo não pague a justa pena e não se apresente ao juiz. Contudo, caso o inimigo se lhe apresente, ele deve buscar algum subterfúgio para que ele fuja e não pague a justa pena. E se o inimigo tiver furtado certa soma de ouro, para que ele não a restitua, mas porte-a consigo, despenda em seu próprio interesse e de seus comparsas injusta e impiamente, se por sua vez seu delito merecer a pena de morte, para que o inimigo não seja morto, ou melhor, jamais morto, e que seja imortal, ainda que vicioso, se não for o caso, para que o inimigo sobreviva o maior tempo possível, sendo como ele é. Em tal circunstância, Polo, que a retórica parece-me ser útil, visto que, para quem não pretende cometer justiça, ela não parece de grande utilidade. Caso haja deveras alguma utilidade, pois na discussão anterior ela não se manifestou em nenhuma instância. Diz-me, Querefante, Sócrates, fala sério ou está de brincadeira? Aqui já, na verdade, a gente trocou já de interlocutor. E então não é mais o Polo, é o Cállicles. Ok. Então a gente já mudou disso que a gente deixa para daqui a 2 semanas. Deixa eu ver, eu perdi aqui, onde é que tá? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esta última passagem que eu perdi. Aqui. Que é esse retorno ao assunto da retórica. Sem comentários? Pessoal, sem comentários. Dole 1. Dole 2. Sem comentários, Dole 3. Voltamos então na próxima sessão pegamos a partir do Cálix. Então tá bom, pessoal, muito obrigada aos leitores, aos discutidores. Professor, ficou bem a leitura? Ficou bem legal, muito obrigada, Adriano. Foi muito cansativo fazer a leitura de todo Sócrates da sessão?
Eu achei interessante. Para mim foi um aprendizado. Legal. Eu tenho um pequeno problema eu tenho língua presa, no caso. Então tem palavras assim que eu tenho dificuldade de ler, e tem hora que eu corro, mas não que eu queira correr, mas tipo assim, parece que eu tô querendo correr ao mesmo tempo e eu tropeço nas palavras. Não, mas a gente gostou bastante. A Adriana também tá dizendo que foi ótimo. Eu achei que foi um bom ritmo, assim, deu para acompanhar muito bem. Eu peguei a moleza, né? Eu peguei nada. Você pegou o pesado, Adriana. Não, tranquilo. É ótimo. Eu gostei bastante, gente. Agradecer a todos. Gostei bastante também. Muito bom, muito proveitoso. Então tá, então a gente continua na próxima. Eu acho que agora é daqui a 2 semanas, vou só confirmar, mas dessa vez eu acho que a gente. No dia 17, então, de outubro. E aí nós chegamos ao Calyx. Muito bem, estamos fazendo progressos. Muito obrigada, então, boa noite. Boa noite.